Olá, meus diamantes! Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Juntos, vamos ler o primeiro capítulo de O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, utilizando junto ferramentas de Access Consciousness, ferramentas de desprogramação neurobiológica, e qualquer outra ferramenta que se requer para que a gente tenha uma compreensão mais profunda deste livro tão incrível e que já mudou a mentalidade e o mindset de milhares de pessoas por todo o mundo. Sejam todos muito bem-vindos, convido vocês a ir baixando todas as barreiras, e se abrindo para a energia do receber. Programa agora que todas as pessoas que cheguem nessa live vão baixando as barreiras, ativando o timo, exercício do timo ativa, se a glândula da felicidade, abrindo aqui o receber, para que você não receba só com a mente. Inclusive, é o título deste capítulo, capítulo de número 1, Você não é a sua mente. O maior obstáculo é iluminação. Você não é a sua mente. Então, vamos lá. Iluminação. O que é isso? Há mais de 30 anos que um pedinte se sentava na berma de uma estrada. Acho que é beira, né? Mas tá um erro de ortografia aqui. Há mais de 30 anos que um pedinte se sentava na berma de uma estrada. Será que é beira? Talvez há um erro aqui de tradução. Um dia passou por ali um estranho. Dá-me uma moedinha? Pedinchou o pobre, estendendo automaticamente o seu velho boné de beisebol. Não tenho nada para te dar, disse-lhe o estranho. Depois perguntou: O que é isso em que estás sentado? Nada, respondeu o pedinte. Apenas uma caixa velha. Sento-me nela desde que me lembro. Algum dia viste o que tem dentro? Tornou o estranho. Não, respondeu o pobre. De que me serviria? Não há nada dentro? Vê o que tem dentro, insistiu o estranho. O pedinte conseguiu forçar a tampa. Com surpresa, incredulidade e exaltação, verificou que a caixa estava cheia de ouro. Eu sou aquele estranho que não tem nada para lhe dar, mas que lhe diz para olhar para dentro. Não para dentro de uma caixa qualquer, como na parábola, mas para dentro de uma coisa ainda mais próxima, para dentro de si próprio. Mas eu não sou um pedinte, dirá você. Todos aqueles que não entraram, todos aqueles que não encontraram a sua verdadeira riqueza, que é a radiosa alegria do ser e a paz profunda e inabalável que a acompanha, são pedintes, por maior que seja a fortuna material que possuam. Esses, para terem valor, segurança ou amor, procuram fora de si vislumbres de prazer ou de realização pessoal, enquanto que dentro de si próprios possuem um tesouro que não só inclui todas aquelas coisas, mas é também infinitamente maior do que tudo o que o mundo tem para lhes oferecer. Uau! A palavra iluminação invoca a ideia de uma realização sobre-humana, e o ego gosta de encarar assim. Mas ela não é mais do que o seu estado natural de união sentida com o ser. É um estado de ligação com alguma coisa incomensurável e indestrutível, com uma coisa que, quase paradoxalmente, constitui a sua essência. E, no entanto, é muito maior do que você. Trata-se de encontrar a sua verdadeira natureza para além de um nome ou de uma forma, Você se reconhece hoje como muito além do seu nome? É claro que o nome ele tem um poder, Ele traz toda uma energia arquetípica, de quem você é, o seu nome, o seu sobrenome, a sua origem. Mas você se reconhece que você é um ser grandioso muito além do seu nome? Esse é o convite aqui para você reconhecer. A incapacidade de sentir essa ligação dá origem à ilusão da separação,
tanto de si próprio como do mundo à sua volta. Você tem, então, a percepção de si próprio, consciente ou inconscientemente, como um fragmento isolado. Surge o medo, o conflito interior e exterior torna-se uma norma. Aqui vale acrescentar que a maioria da população, né, vive no vitimismo. Eu já vivi muito isso na minha vida e eu busco todos os dias sair desses lugares, desses espaços de que, ai, mas você não entende. Ai, mas eu tenho tanto medo, a minha dor é diferente. Você não entenderia a minha dor. Ai, mas o meu problema é diferente. O meu problema é maior que o seu. As pessoas, elas entram num espaço de vítima, né? E esse espaço de competição. Não, olha aqui, o meu problema é maior que o seu. Não, o meu sofrimento é maior que o seu. Não, você não entenderia a minha dificuldade. E aqui eu vejo, né, eu visualizo uma das primeiras causas de sofrimento do ser humano, que é achar, é uma coisa tão ilusória, você pensar que só a sua dor, só o seu medo é paralisante. E não reconhecer que o outro, ele também tem medo, que o outro, ele também tem limitações, que o outro, ele também, às vezes, não reconhece os lugares, os espaços que ele está, porque ele está de forma inconsciente. Então, em todos os lugares onde a gente está se vitimizando e colocando os nossos problemas acima dos problemas dos outros, vamos destruir e descriar? Dissipar e liberar agora? Sim, pode POC. Só diz, sim, pode POC, baixando todas as barreiras. Todos os lugares onde eu estou competindo inconscientemente com as pessoas, querendo que o meu problema seja maior que o delas, criando dificuldades e limitações para que as minhas limitações, as minhas dificuldades sejam maiores que as delas. Vamos destruir e descriar? Decidir liberar agora sim, por favor? Pode POC. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todos sem coisas, garotos, povos, bases, nômades, criações e além. E o que mais é possível, né? O que mais é possível? Vamos continuar. Gosto da definição simples de que Buda deu à iluminação. O fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano nisso, não é verdade? É certo que, como definição, é muito incompleta. Apenas lhe diz o que a iluminação não é. Não é sofrimento. Mas o que resta quando deixa de haver sofrimento? Buda mantém silêncio quanto a isso. E o seu silêncio significa que cada um tem que descobrir sozinho, né? E aqui a gente tem vários caminhos, como eu já mencionei ontem. Se você quiser assistir a introdução, aí na bio tem o link para o canal. A gente conectar com a nossa natureza de ser, lembrarmos que somos natureza e que, quanto natureza, não há sofrimento. Quando a gente olha naquele espaço do estar presente, a gente consegue resolver as coisas com muita facilidade. Eu relembrei agora que em vários momentos da minha vida eu morava perto da praia e eu tava cheia de problema na cabeça, tentando achar uma solução. E aí, na maioria das vezes, eu pegava uma trilha e ia pra praia, e aí eu tomava um banho de mar, eu começava a caminhar na areia, e aí eu sentava e pensava, bom, agora eu vou resolver aquele problema. Que problema? E aí ficava lá, tipo, mas qual que era o problema mesmo? Nem lembro mais, esqueci. Eu tinha um problema? Então, assim, muitas das vezes, a gente relembrar que a natureza, conectar com a natureza, já resolve 90% dos nossos problemas. E aqueles que não resolve, a gente acaba intuindo soluções para resolver. Quem aí hoje tem um problema que não vê solução? E se o meu convite para você fosse, após esse clube do livro, já que você está com disponibilidade para entrar no TikTok, provavelmente você não está trabalhando. Eu te convido a você ir à natureza hoje. Dar uma passeadinha na natureza, botar um pé numa grama. O que mais pode acontecer, né? Além dos nossos sonhos mais loucos. O que mais está disponível no universo, além dos nossos sonhos mais loucos?
Eu te convido hoje, se você tem um problema, você ir até a natureza para tentar resolver esse problema. Ele utiliza uma definição negativa para que a mente a não possa transformar numa crença numa realização sobre-humana, numa meta que não possa alcançar. Apesar desta preocupação, a maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é para Buda, não para eles, pelo menos na vida presente. E eu já pode POC em tudo isso daqui, porque a iluminação é para todos, né? O estado de consciência superior, de trazer a presença do eu sou, de trazer a presença do aqui e do agora é para todos. Existem métodos eficazes para alcançar esse lugar. Empregou a palavra ser. Pode explicar o que entende por isso? O ser é a vida única, eterna e sempre presente para além da diversidade de formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. No entanto, o ser é ao mesmo tempo transcendente e imanente a cada forma, sendo a sua essência mais profunda, invisível ou indestrutível. Significa isto que você lhe tem acesso agora sobre a forma do seu eu mais profundo, da sua verdadeira natureza. Mas não procure agarrá-lo com a sua mente. Não tente compreendê-lo. Só o poderá conhecer quando a sua mente estiver aquietada. Quando estiver presente com a sua atenção plena e intensamente no agora, o ser poderá ser sentido, mas nunca poderá ser compreendido mentalmente. Isso aqui é o que a gente chama de sentir Deus, entendeu? Às vezes a pessoa procura Deus na religião, né? Lá no Glória a Deus, Espírito Santo, Amém, Jesus, Ave Maria. E aí na hora que toda aquela vibração, tem toda uma egrégora ali, tem umas 20, 30 pessoas dentro de uma igreja. Todo mundo começa a vibrar alegria ao mesmo tempo. Obviamente, frequência, né? A alegria eleva a vibração do ambiente, todo mundo começa a sentir alegria e acha que está sentindo o Espírito Santo. O que mais é possível? Como pode melhorar? O que se requer para que você sinta Deus em todos os lugares, em todas as coisas dentro de você? O ser grandioso que você é, né? Aquele momento que você está em paz, em plenitude, relaxado. É claro que a maioria das pessoas, elas buscam uma vez por ano tirar férias, ir pra praia e ficar lá, de pernas para cima, sem fazer nada. E aí, esse é o momento de êxtase na vida. Mas o que se requer para que todos os dias seja assim na sua vida? Uma prática ali de 5 minutinhos de meditação antes de começar o dia, ela já te proporciona a sensação de férias, com o pé na areia, na praia. Quando estiver presente com a sua atenção e ela estiver plena, intensamente no agora, e como é que a gente fica no agora? Quando a gente desapega da mente. É você contemplar as coisas. Eu tô olhando para aquela nuvem ali, eu tô vendo que ela vai chover, ela tá diferente das outras, ela tá... Eu não julgo a nuvem. Não julgo se vai chover ou não. Não tô ansiosa nem preocupada se vai chover. Eu só estou contemplando a nuvem. Estou contemplando o céu, estou contemplando o que há. Esse é o estado de presença. E aí, quando você está no estado de presença, é quando você consegue ouvir tua intuição, né? É o momento onde você consegue separar o que é ansiedade, o que é preocupação. Porque assim, a maioria das pessoas tomam remédio para ansiedade. Porque o mundo hoje é muito ansioso. É muito ansioso porque você não lembra nem de respirar. Quantas vezes você lembrou de respirar hoje conscientemente? Quantas vezes você pediu pro seu corpo respira? Além de não respirar, a gente ainda faz uma série de atividades que é sempre na corrida, na rotina, né? Mas hoje eu não vou falar sobre o tempo, porque eu já falei na live de ontem. Acessa lá. A iluminação é recuperar o conhecimento do ser e manter-se nesse estado de sentir percepção. Ou seja, eu estou aqui percebendo tudo. E é justamente aí que o Axis funciona. A consciência corporal do Axis Consciousness, a consciência do facelift corporal do Axis, é justamente nesse sentir perceber, porque aí você conecta com o corpinho
Corpinho é uma consciência viva, corpinho é natureza, corpinho tem água, corpinho tem terra, tem ar, tem éter, tem tudo. E aí o corpinho sabe tudo. Por que o corpinho sabe tudo? Porque você já tem esse ser superior dentro de você, a sua consciência superior. A gente já tem a centelha divina dentro de nós, que claro, o Eckhart Tolle não fala sobre centelha divina nesse livro. Mas o que ele traz aqui é, em outras palavras, o mesmo conceito de eu superior, consciência superior, centelha divina, os mesmos conceitos usados no yoga, só que ele usa o budismo, né, como referência. E o que se requer para que a gente perceba que em vários lugares do mundo as pessoas estão falando da mesma coisa. Seja o indígena no Brasil, seja o budista lá na Índia, seja o Prembaba falando em outro lugar, seja alguém lá nos Estados Unidos falando em outro idioma. O que se requer para que a gente perceba que está todo mundo falando a mesma coisa, né? Isso que o índio tanto valoriza no Brasil, que é a valorização das matas, né? Das medicinas ancestrais, do manter as raízes, né? As nossas raízes é o quê? É a nossa conexão com a natureza. É a nossa conexão com a presença. Os indígenas chamam de grande espírito, né? Para quem é mais familiarizado com os rituais sagrados, com a ayahuasca, com o rapé, a gente vai ouvir falar do grande espírito. Mas quem é o grande espírito além de Gaia, né? Além da natureza viva? Porque essa natureza, ela tá fluindo através de mim, através de você. Muitas vezes a gente pensa que a gente é seres separados, né? Ah, você é um ser pensante, você tá aí no teu universo, dentro do teu controle mental, você acha que ninguém pode saber, perceber, ouvir seus pensamentos, o que não é uma verdade. Porque pensamento é onda. Às vezes eu chego perto de uma pessoa e eu começo a ter uns pensamentos estranhos. Ué, mas 5 minutos atrás eu não tava pensando nisso. Aí essa pessoa parou do meu lado, eu comecei a sentir essa informação do campo dela, porque tudo é informação. Então, mesmo com a boca fechada, você tá falando o tempo todo. A tua energia, a tua simbiose, aquilo que você é, a soma dos teus pensamentos, sentimentos e ações, daquilo que você pensa 24 horas por dia, daquilo que você sente sobre os outros, sobre si mesmo 24 horas por dia, é o que dá a soma da tua energia. Então, se uma pessoa mais sensitiva, ela para do teu lado, essa pessoa ela consegue ler sua mente. Eu consigo ler sua mente, você não precisa falar uma palavra. Porque eu já tô há anos nessa percepção, nessa presença. É claro que a meditação ajudou, né? A meditação, ela ajuda muito você chegar nesse estado de presença. Esse estado de iluminação que o Eckhart fala aqui, nada mais é do que você parar os teus pensamentos. Só que você jamais vai conseguir esse estado se você tomar remédio, se você tentar medicar uma coisa que é normal do ser humano, porque a ansiedade vem de onde? A ansiedade, né, no sentido espiritual da coisa, ela vem do sentimento de você sentir que você não está no lugar onde você deveria estar. Né? Por exemplo, você tem um dom, você tem um talento, você tem uma habilidade que é... Deixa eu pensar alguma coisa rápido, pensa rápido. Uma habilidade que não seja CLT. Eu só consigo pensar no que eu faço. Deixa eu pensar em outra atividade. Você é manicure, tá? Tua habilidade, você gosta de fazer unha desde que nasceu, desde que era criança, adora pintar a unha dos outros, pintar sua unha, inventar florzinha, fazer coisinha. Mas aí você vem de um ambiente, de uma família que acredita que ser manicure não dá dinheiro, tá? E aí você vai trabalhar num supermercado, atender cliente no supermercado. Não é divertido pra você, não é leve pra você. Então, assim, o seu corpo, ele é sábio. O seu corpo, né, o seu saber, ele sabe tudo sobre você. Então, o seu saber, que aqui a gente vai colocar como o seu ser, né, o seu saber, dentro do Barras de Axis a gente coloca o seu saber. Aqui eu vou colocar como o seu ser. O seu ser, sua centelha, ela sabe que você não gosta de estar ali naquele lugar, com aquelas pessoas, com aquele chefe, com aqueles colegas, naquele ambiente.
o seu corpo, ele quer estar lá no salão fazendo a unha de alguém. Então é claro que você vai começar a ter ansiedade, crise de ansiedade. Porque o seu corpo, ele sabe que você não está escolhendo estar no lugar onde você gostaria de estar. Você está escolhendo num lugar que outras pessoas escolheram por você, ou num outro lugar que você foi aceito porque você sente que você não merece mais, que você não merece estar onde você deveria estar. E aí, de novo, vem o Access Consciousness, porque a gente fala de escolha. Tudo é uma escolha. Então, o que a medicina tradicional não fala, né, é que a ansiedade, ela vem de um estado de procrastinação, quando a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, mas a gente fica procrastinando esta ação. E quanto mais você procrastina esta ação, mais o teu sistema ele vai ficando alterado, ele vai entrando num colapso, porque tu vai somatizando no teu corpo, no teu organismo, uma série de eventos, de situações, de pessoas, de energias que você não quer, que você não requer, entendeu? Que você não se alinha, não concorda com elas. Então isso acontece na maioria dos trabalhos. A maioria das pessoas CLT hoje ou tomam antidepressivos ou tomam tarja preta, porque não faz muito tempo que eu estava nesse mercado, a maioria dos meus amigos tomam antidepressivo, a maioria dos meus ex-colegas tomam antidepressivo, e o que me fez sair desse mundo lá em 2020 e entrar no universo das terapias holísticas foi justamente porque eu trabalhava para uma multinacional e os meus superiores todos estavam tomando remédios pesadíssimos para aguentar o trabalho, a carga horária. Ambos tinham sonhos que não tinham coragem de arriscar, e eu olhava para aquilo e eu não me via mais lá, né? Eu não me via subindo naquele emprego, naquele cargo, eu não me via ocupando o lugar deles, porque eu não queria. O meu corpo, ele não escolhia aquilo. Aquela ansiedade, aquele sofrimento, aquelas crises de pânico, aquela pressão, o meu corpo não escolhia isso. Então, o meu corpo escolheu o quê? Tarô e terapia, né? Que eu trabalho no meu tempo, que as coisas fluem no meu tempo, que eu recebo no meu tempo, eu organizo do meu jeito. E aí talvez você diga assim, mas pra você é diferente. Daí a gente entra no que a gente iniciou essa live. Eu colocar o meu problema sempre como maior do que o outro. Mas meu problema é diferente do seu, meu problema é maior que o seu. Aí entra na competição. Não, meu problema é maior que o seu. Não, mas pra mim é mais difícil. Eu também tive que fazer uma escolha em algum momento. Eu não era a pessoa que eu sou hoje, eu não tenho a consciência que eu tinha naquela época. A consciência que eu tinha naquela época não é a minha consciência de hoje, mas em algum momento eu tive que olhar para aquilo que me trazia tanta ansiedade e eu precisei tomar uma decisão. Eu não escolho mais isso para minha vida. Eu escolho estar presente. Eu escolho ver a minha vida acontecer, eu escolho ver a minha vida passar e parar de correr atrás do tempo, atrás do relógio. Então, esse livro, ele foi uma virada de chave. Esse livro, na minha vida, ele foi uma virada de chave, né? Quando diz ser, refere-se a Deus? Se sim, por que não o diz? A palavra Deus foi esvaziada do seu sentido ao longo de milhares de anos de utilização abusiva. E eu concordo com isso aqui, né? Vocês já perceberam aqui que eu sou uma pessoa sem religião. Porque eu acredito que eu fui criada dentro de um meio muito religioso e muito abusivo, né? E eu acredito sim que as duas coisas, quando colocadas dessa forma patriarcal, elas são muito invasivas, né? Porque eu fui criada por pais abusivos dentro de uma condição onde Deus era usado para ser a autoridade em que vai te punir, em que vai te castigar, em que vai te humilhar, em que vai te fazer vibrar na vibração mais baixa. É o sentido totalmente distorcido do que é Deus para mim. Porque Deus para mim é a vibração mais alta e mais elevada que existe. É amor incondicional, é a frequência que está em tudo, em todas as coisas, né? É o éter do universo. Porque a minha religião é mecânica quântica, a minha religião é física quântica. Ou seja, prótons, nêutrons, elétrons. Deus para mim é essa força que rege tudo. É o que mantém essa garrafinha aqui sendo garrafa, é o que mantém esse celular sendo celular, é o que mantém o ar que a gente respira sendo o ar que a gente respira. E tá muito além desse planeta, né? Dessa galáxia. São deusilhões de galáxias. E no Axis a gente usa essa expressão o tempo todo. Então a gente acredita em Deus. Mas Deus de que forma? Um deusilhão de vezes.
O que é isso? Não existe nenhum número matemático que possa somar um deusilhão de vezes. Um deusilhão de vezes é um ser infinito. E um ser infinito, ele não pode ser definido. Ele só pode ser sentido. Um ser infinito não pode ser sentido. Ele não tem ego humano. Então ele não fica bravo com você, ele não te humilha, ele não te maltrata, ele não te castiga, porque ele não tem ego humano. Ele é o sentimento. É quando você sai da mente, que é o título deste capítulo, é o sair da mente, é o sentir a vida. Eu sentir o abraço do meu cônjuge, eu sentir o beijo na boca, eu sentir o vento batendo no meu rosto, bagunçando meus cabelos, eu sentir a força da água quando eu vou numa cachoeira, eu sentir a água salgada na minha pele quando eu entro para tomar um banho de mar, o pé na areia, o pé na terra, o sentir a textura, né? Quando eu coloco a mão numa fruta na árvore, uma laranja e puxo essa fruta. Deus, ele não está na mente. Ele não fala com você e te diz, meu filho, presta atenção. Você está indo pelo caminho errado. Você está fazendo escolhas erradas. Não, o que é certo sobre isso? Você é uma vibração. E como um ser que pensa, que sente, que é uma somatização de tudo aquilo que você pensa, sente a vida inteira, não só hoje. Quais são os seus pensamentos recorrentes o tempo todo? É de medo? É de escassez? É de falta? Falta de um amor? Falta de oportunidades? A vítima, para mim, é diferente, eu não tenho oportunidades, para mim foi tudo mais difícil. Isso é a somatização do que você é. Se você tem 20 anos e durante 20 anos você pensou assim, essa é a somatização do que você é. E aí, o tempo todo você atrai situações para sua vida alinhadas com a somatização do que você é. Você atrai o que você é. Mas você não deixou de ser Deus em ação. Porque Deus não está te julgando. Essa consciência, esse éter que está em todos os lugares, ele não está te julgando. Ele está sendo essa consciência através de você. Assim como a pessoa que está vibrando prosperidade, que está vibrando alegria, também ela é uma somatização de tudo aquilo que ela pensa e sente o dia todo, né? E aqui a gente não está falando sobre o que você verbaliza em voz alta. A gente está falando sobre a soma de pensamentos que você tem, sentimentos, desde que você acorda até a hora que você vai dormir. Porque daí quando você tá na mente inconsciente durante o sono é outro processo. Mas uma coisa que eu percebi, né, e nesse canal aqui eu falo muito sobre cocriação da realidade, é que eu criei hoje uma realidade há 3 anos atrás. E olha, eu vou trazer um exemplo para vocês, prático, do como o seu sentir cria a sua realidade. 3 anos atrás, eu tinha me mudado para essa cidade, onde eu morei quando eu era criança. E eu tava passando por um processo muito difícil, tinha acabado de perder minha avó, tinha tido uma briga muito feia, não estava em comunicação com a minha mãe, e também tinha perdido comunicação com meu irmão. Então eu tava num momento me sentindo o quê? Vítima. Minha mãe me abandonou, meu irmão me rejeitou, minha avó faleceu, coitadinho de mim. E o coitadinho de mim, a vítima, ela só cria mais dificuldade. Vítima não cria nada. Porque a frequência da vítima, ela é muito baixa. A frequência da vítima é, ó céus, ó terra, por que eu, coitadinho de mim? E ela fica se diminuindo pra ser vista, se diminuindo pra ganhar qualquer migalhinha, né? E eu estive nesse lugar por muito tempo. E ainda estou. Volta e meia eu tenho que me tirar desse lugar de novo. Só que hoje ainda é mais consciente do que era antes. Antes eu ia para esse mecanismo de defesa que eu aprendi quando criança. Assim como você também provavelmente aprendeu. Mas hoje já é mais consciente. O que é se tornar mais consciente? Essa tal da iluminação. É você perceber que você está entrando naquele espaço e você sair mais rápido. Você, opa, olha ali o gatilho, deixa eu virar essa chave aqui, entendeu? Ó, tô indo pra esse lugar de novo, opa, deixa eu dobrar a esquina aqui e defender o gol, porque não quero estar mais nesse espaço.
Mas o que acontece? Eu fui morar com umas estudantes, eu fui dividir um apartamento com 3 estudantes. Nós morávamos em quatro meninas num apartamento gigante, muito bem localizado aqui na cidade e tal. Eu amava aquele apartamento, eu me sentia muito bem lá. Ele era super bem ventilado. E ele foi uma escolha minha, porque eu pedi pro universo contribuição, né? Eu precisava sair da casa do meu irmão. E eu pedi pro universo só assim, universo. Me leva a morar num lugar onde seja muito bem ventilado. Por quê? Porque eu precisava do vento. Eu tava com muitos pensamentos nebulosos. Então eu pedi contribuição para que eu encontrasse uma casa onde circulasse o vento o tempo todo, né? E era um apartamento de esquina, assim, então várias janelas de todos os lados, aquele vento. Eu abria toda a casa, as meninas iam pra aula, eu ficava sozinha, né? Fazendo meus puxão de energia ali, o vento circulava tudo assim. E aí o que aconteceu? Eu era muito próxima de uma das meninas e ela começou a namorar. E assim que ela começou a namorar, eu me afastei dela, porque eu tinha muito julgamento na época sobre relacionamento, né? E eu não gostava do namorado dela. Hoje eu percebo que eu era aquele tipo de amiga que, ao invés de desejar a felicidade da amiga, como eu tinha muitas crenças sobre relacionamentos que não davam certo, eu já ia dizendo assim, tipo, ai, cuidado, porque homem não presta, entendeu? E aí o que eu fazia? Eu criava separação. Assim que essa minha amiga começou a namorar, eu já criei a separação dela. Eu já não consegui mais me relacionar com ela porque as minhas crenças sobre relacionamento na época eram muito limitantes. E aí eu sentia, olha como a nossa realidade cria, né? Eu percebia, né? Eu via o namorado dela tendo ações com ela. E aí a minha verbalização era, o homem não presta, porque isso aí não vai durar, porque cuidado com esse aí, porque não sei o que, não sei o que. Mas o meu sentimento era outro. Eu vi o namorado dela dando presente, levando ela pra sair, jantar, fazendo coisas que eu gostaria de receber também, mas eu não estava na permissão de receber, porque eu estava ali cheia de crenças limitantes. Então, o meu sentimento em relação àquilo era, eu também queria um namorado que me levasse pra jantar. Ai, coitadinha de mim. Eu também queria um namorado que me desse presentes, que me desse flores. Então, aquele sentimento que eu reagia quando eu via essas ações era o que estava criando minha realidade. Certo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Não era o que eu verbalizava. Pra ela, eu verbalizava o tempo todo que o homem não prestava, que era pra tomar cuidado. Mas o sentimento que eu tinha quando eu via as ações que o namorado dela fazia com ela era ciúmes. Era tipo, eu também queria isso. Eu também gostaria disso. Só que o que eu não percebia na época é que eu não estava aberta para receber isso. Eu estava no julgamento sobre homens. E como é que eu vou me relacionar com um homem, receber de um homem, se eu estou no julgamento com um homem? É claro que eu venho, né, de uma série de traições, uma série de relacionamentos mal sucedidos, que eu precisei fazer terapia por muitos anos. E hoje, né, essa que vos fala, em 2026, hoje eu sou casada, tenho um parceiro que sim, hoje eu consegui perceber como é que eu criei essa realidade. Porque hoje o meu parceiro, ele me presenteia, ele me dá flores, ele me leva para jantar. E quando eu estou nessa permissão com ele, a minha consciência, ou seja, o meu ser, que sabe tudo sobre mim, que ele lembra tudo, todos os registros, todos os sentimentos, todos os pensamentos que eu tive, todas as reações que eu tive desde que eu existo, essa somatória de ações e reações que eu sou desde que eu existo por gente, ele relembra, olha, você criou isso naquele momento. Naquele momento que você via sua amiga sendo presenteada pelo namorado, saindo para jantar com o namorado, interagindo com o namorado, você desejou aquilo. O sentimento cria sua realidade. Isso é a mecânica quântica, isso é a física quântica, né? Mas a maioria das pessoas, elas estão fazendo isso o tempo todo de forma inconsciente. Ou seja, eu estou criando mais dívida, eu estou criando mais problema, eu estou criando mais abuso, eu estou criando mais e mais e mais limitações na minha vida porque eu tenho um conjunto de crenças que me limitam, que não me permitem ser a pessoa que eu sonho ser. E aí você tem que se tornar esta pessoa, né? O Axis, ele é uma ferramenta incrível, que ele transforma vidas porque ele te ajuda de uma forma leve e divertida a se tornar esta pessoa. A pessoa que você sonha em ser para receber. Então,
Percebe que tudo isso que eu tô falando com vocês, toda essa volta que eu dei, é simplesmente para falar do teu ser, do teu Deus em ação. Porque é a tua essência, né, o teu sentir, para mim, é Deus em ação, né? Como Jesus dizia, tem uma parábola, não vou saber se está Bíblia, mas tem uma parábola que diz assim, que o homem caminhou pela praia, olhou para trás e só tinha uma pegada. E aí ele pergunta para Jesus, Jesus, por que você não caminhou comigo? E aí Jesus diz, é porque eu te carreguei no colo. Alguma coisa assim. Eu não vou lembrar da parábola, mas eu lembro de um quadro que tinha na casa da minha avó, que tinha essa passagem bíblica. E aí tinha umas pegadas na areia, assim, e daí simbolizava que Jesus estava carregando o homem no colo. O que essa parábola quer dizer? É que o teu Deus, ele tá dentro, ele não tá fora. Ele não tá lá do céu, sentado no trono, o imperador do tarô, olhando para você e dizendo, porque esse Deus patriarcal, pra mim, eu sou taróloga, né? Ele é colocado como o imperador no tarô. O imperador no sentido ditador, rígido, né? Cheio de paradigma, cheio de limitação, ali todo fechadão, não tá aberto. Aqui, ó, imperador do tarô, né? O Deus patriarcal hoje é colocado como, esse pai sério, essa pessoa que vai te castigar, que vai te punir, que cortem as cabeças, se não fizer o que eu tô mandando, se não fizer... Esse aqui é o imperador invertido, né? É o ditador. Então, assim, eu não acredito nesse Deus. E é por isso que as bruxas eram tão julgadas, né? Porque as bruxas, elas já entendiam que... As bruxas, no caso da Inquisição, elas já entendiam que a conexão verdadeira é com a natureza. Você quer se conectar com Deus? Vá para a natureza. Mas se você quer se conectar de verdade com Deus? Vai para dentro de você. Para dentro de si. Você pode encontrar Deus fora. Não vou dizer que não. Você pode encontrar Deus num animal, né? Você olha, você tem um bichinho de estimação. Você sente a essência daquele bicho que não tem ego. Que ele só está existindo. É Deus em ação. Né? Você olha para uma árvore, você sente aquelas árvores antigas, aquelas árvores, né, gigantes que falam muito de ancestralidade. Você olha para uma árvore daquela, você sente a vida ali. Milhares e milhares de anos naquele ambiente, naquele lugar, você sente a vida circulando ali. Você vai para uma floresta, então são milhares e milhares de árvores. Você sente a vida em movimento. E o que é Deus se não essa vida em movimento? Né? Essa é a minha versão de Deus. Por isso que ela foi esvaziada do seu sentido ao longo de milhares de anos. E que graças a Deus, graças a Deus e a deusa, a gente tem milhões de formas e ferramentas e pessoas tentando te trazer de volta para essa consciência, né? Inclusive através desse livro. Por vezes eu emprego a palavra, mas faço com moderação. Por utilização abusiva, quero significar que há pessoas que, sem nunca terem vislumbrado sequer o reino do sagrado, a vastidão infinita por trás dessa palavra, a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão a falar. Ou então, argumentam contra ela, como se soubessem o que estão a negar. Tal utilização abusiva dá origem a crenças absurdas, asserções e ilusões egóicas, do gênero: o meu ou o nosso Deus é o único verdadeiro e o teu Deus é falso. Ou como a famosa afirmação de Nietzsche, Deus está morto. Então, veio uma outra consciência aqui que é: quanto mais você conhece a si mesmo, mais você conhece Deus. Porque quanto mais intimidade você tem com você e mais você olha para dentro, ou seja, mais você olha para o próprio umbigo, mais você vai para dentro de si, mais você desenvolve, né? Tá tão na moda hoje autoconhecimento, mas quanto mais você desenvolve autoconhecimento, mais intimidade você tem com você e mais intimidade você tem com Deus. A palavra Deus tornou-se um conceito fechado. No momento em que a palavra é pronunciada, cria-se uma imagem mental, talvez já não a de um velho de barbas brancas, mas ainda assim uma representação mental de alguém ou de alguma coisa exterior a si. E sim, é verdade. Quase inevitavelmente alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Por quê? Né? Voltando ali no que eu falei. Porque as religiões pregaram que Deus é homem, que ele tem sexo, que ele tem crenças limitantes e que se você não
atingir as expectativas deste homem, a autoridade, você vai ser punido, você vai ser humilhado, você vai ser castigado, né? Mas te parece alguém saudável? Não parece um Deus muito saudável, né? Alguém que parece a rainha de copas do Alice no País das Maravilhas, faço o que eu digo, eu corto suas cabeças. Não parece pra mim alguém muito saudável, mas enfim. Também não faz sentido pra mim Deus ter sexo. Nenhum. Porque se os anjos não têm sexo, né? Diz a Bíblia que os anjos não têm sexo, porque Deus teria sexo. Enfim. Já me perdi. Segue isso mesmo. Nem Deus, nem ser, nem qualquer outro termo conseguem definir ou explicar a inefável realidade por trás dessas palavras. Pelo que a única questão importante é saber se a palavra em questão o ajuda ou o impede de ter experiência daquilo para que ela aponta. Será que ela aponta para além de si própria, para essa realidade transcendental, ou presta-se com demasiada facilidade a não ser mais do que uma ideia na sua cabeça, uma crença ou um ídolo mental? Uau! Nunca tinha parado para pensar. Um ídolo mental, né? Igual você tem um ídolo lá, um famoso, tem gente que idolatra Deus. Tipo assim, um ídolo, o astro, Deus. A palavra ser não explica nada, mas a palavra Deus também não. Ser, no entanto, tem a vantagem de ser um conceito aberto. Não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental da palavra. Mentalize o que é ser. Não dá. Mas agora sinta o que é ser. Sinta o que é ser alegre. Sinta o que é ser divertido. Sinta o que é ser inspirador. Sinta o que é felicidade. Sinta o que é êxtase. É diferente, né? Então, o que tá mais atrelado? Eu tô em êxtase, eu tô alegre, eu tô... Uau! Eu tô aqui num novo espaço de consciência. Esse é o meu sentir em Deus. Deus tá aqui comigo, vibrando. Uau! Incrível! Magnífico! Essa é a energia. Ninguém pode reclamar a propriedade exclusiva do ser. Trata-se da sua própria essência. E você tem acesso imediato ao sentir a sua própria presença. E aqui você não tem que pagar por isso, não. Não precisa gourmetizar. Você não precisa fazer um treinamento com coaching, fazer uma sessão de Theta Healing, ou qualquer outro procedimento que não seja ser você mesmo. Você sendo você, acessando o seu mundo interno, acessando a sua centelha, você tem todo o potencial de sentir a própria presença. Quantas pessoas param? Imagina, olha para o mundo hoje. Imagina o tumulto que não deve estar no centro de São Paulo. Só no Brasil. Imagina a muvuca que está no Rio de Janeiro, nas praias hoje, em Florianópolis. O tendel de gente aqui no Rio Grande do Sul, nas praias, lotadíssima, né? O pessoal tá lá. O pessoal tá na água, pé na areia, tá lá bebendo cerveja. Mas quantas pessoas dessas, de verdade, estão conectadas com a natureza? Eu chuto aí que 80% delas estão no celular. Eu chuto hoje que 80% das pessoas que estão na praia estão no celular. Os outros 20% está distraído, porque tem caixinha de som, tem pessoa conversando, estão jogando bola, estão fazendo alguma atividade. Quantas dessas pessoas vocês chutam que estão realmente conectadas? Sabe o surfista? O surfista de manhã cedo, ele pega a prancha e eles nadam até lá depois das ondas e eles param sentado em cima da prancha vendo amanhecer. Isso é meditação. Isso é o que o surfista ele chama de momento meditativo, porque ele tá ali conectado. É ele, a prancha e o mar infinito. Na presença, silêncio total, só ouvindo o barulho da água, só sentindo a água, aquela conexão que todo surfista diz sentir com o mar.
Então percebe como é diferente? Qual foi a última vez? Agora eu vou te perguntar. Qual foi a última vez que você se sentiu assim? Qual foi a última vez que você se sentiu assim? Deixa aí pra mim nos comentários. Se é que tá disponível os comentários, eu não sei se tá disponível. Coloca aí pra mim nos comentários. Qual foi a última vez que você se sentiu assim? O tempo parou, nada mais importava. Era igual aquele surfista, era eu, o mar e a prancha. Não existia nada além daquilo ali. Só aquilo ali, o tempo parou. Qual foi a última vez que você se sentiu assim? Coloca aí pra mim nos comentários. Qual é o maior obstáculo que se opõe a que tenhamos a experiência desta realidade? A identificação com a sua mente, o que faz com que o pensamento se torne compulsivo. Não ser capaz de parar de pensar é uma aflição terrível. Eu conheço esse lugar. Minha infância inteira foi nesse lugar da síndrome do pensamento acelerado. Mas nós não o compreendemos porque praticamente toda a gente sofre do mesmo mal, pelo que se considera normal. Esse barulho mental incessante impede que você encontre o reino da quietude interior, que é inseparável do ser. Cria igualmente um falso eu, obra da mente, que lança uma sombra de medo e sofrimento. Mais adiante veremos tudo isso em pormenor. Aqui, deixa eu colocar um parênteses. Quem aí sofre de síndrome do pensamento acelerado? Que é você não conseguir controlar aqueles pensamentos desenfreados que não te deixa dormir. Quantas vezes você já deitou na cama para dormir e aquela série de pensamentos desenfreados não te deixa dormir? E se eu te falar que isso é uma super habilidade? Que você tem a habilidade de conectar com os pensamentos de todo mundo à sua volta. E por você ser uma pessoa mais sensível, por ter uma sensibilidade mais desenvolvida, você tem essa super habilidade de conectar com os pensamentos de todos. E por isso você tem esse pensamento acelerado. E se eu te falasse que todos os pensamentos são como ondas? Assim como as ondas estão no mar, lá vão e vêm, os pensamentos estão passando. Tem um livro que fala sobre isso, A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. A Lei do Triunfo de Napoleão Hill, ele explica o Mastermind e ele explica como esses pensamentos estão passando o tempo todo e você está captando. Você está captando, de acordo com o que você vibra, você está captando os pensamentos. A possibilidade da gente sobrecriar uma realidade estando no mesmo lugar, mudando a vibração. Porque eu posso estar no mesmo lugar que eu estou agora. E eu posso estar me conectando com frequências muito baixas e captando pensamentos de medo, de insegurança, de vergonha, de insatisfação com o corpo, né? Ou eu posso estar aqui, sentado no mesmo lugar, vibrando numa consciência mais elevada e estar captando ideias de negócio, dinheiro, prosperidade, riquezas, abundância. E tudo que isso aí representa, vezes um Deus leão, vamos felizes criar? Sim. Pode, pode. A gente fica com a percepção, às vezes, de que os lugares são pesados. Ai, aquele lugar é muito pesado. Eu vejo as pessoas falarem assim, ai, a Bahia é um país muito pesado por causa do Pelourinho, por causa da escravidão. Minas Gerais, tem cidade de Minas Gerais que é muito pesada. Todo mundo fala que aquela cidade lá em Uberaba, não sei aonde, a cidade de Chico Xavier é muito pesada. Verdade. Que é a cidade que é muito pesada ou a pessoa está no peso e se conecta com a densidade do lugar. E se você tivesse a super habilidade de se conectar tanto com a vibração mais densa e com a vibração mais elevada, e tudo isso é uma escolha. Você escolhe a partir do seu sentimento, da sua emoção, você escolhe com qual vibração se elevar. O que se requer para que a gente vá para esses lugares onde dizem que é denso, como Europa, Uberaba, Bahia, e a gente se conecte
conecte com a realidade mais elevada daquele local. Você está disposto? Esse barulho mental incessante impede que você encontre o reino da quietude interior que é inseparável do ser. Cria igualmente um falso eu, obra da mente, que lança uma sombra de medo e sofrimento. Mais adiante veremos tudo isso em pormenor. O filósofo Descartes acreditava que tinha encontrado a verdade mais fundamental ao fazer a sua famosa afirmação: penso, logo existo. Pode POC nesse penso, logo existo, porque eu sou, depois eu tenho. Primeiro eu sinto, eu magnetizo, eu atraio, eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou alegre, eu sou divertido. E depois eu manifesto. Na verdade, estava a dar expressão ao erro mais básico, equiparar pensar a ser. São coisas completamente diferentes, porque o pensamento é limitado. O existir, o sentir é ilimitado. Na verdade, estava a dar expressão ao erro mais básico, equiparar pensar e ser, identidade a pensamento. O pensador compulsivo, o que significa praticamente toda a gente, vive num estado de aparente separação. Num mundo insensatamente complexo de problemas e conflitos contínuos, um mundo que reflete a sempre crescente fragmentação da mente. A iluminação é um estado integral de se estar em unissono e, por conseguinte, em paz. Em unissono com a vida, no seu aspecto manifestado, o mundo, assim como o eu sou, mais profundo, e a vida não manifestada em unissono com o ser. A iluminação não é apenas o fim do sofrimento e do pensamento. A iluminação não é apenas o fim do sofrimento e do permanente conflito interior e exterior. É também o fim da temível escravidão ao pensar incessante. Que incrível é esta libertação! E quem aqui pensa que isso é possível? Eu digo pra você, é possível. Ah, mas não é só para Buda o poder de controlar propriamente? Não. A maioria dos players do mercado digital aí, a maioria dos players de alta performance são pessoas, a maioria dos jogadores de sucesso, beisebol, tênis, as pessoas de grande, né, uma Oprah da vida, tenho certeza que a Oprah aprendeu a controlar a própria mente, controlar os próprios pensamentos. E aqui a gente está falando de um autocontrole saudável. Não é aquele controle do que eu quero controlar tudo e eu quero controlar todos. Não, é o autocontrole saudável. Eu blindo minha mente, eu uso essa energia mental, a qual eu gasto ela o dia todo, desperdiçando ela em pensamentos que não vão contribuir nada na minha vida. Eu uso essa mesma energia mental para criar dinheiro, prosperidade, para me blindar. E se eu me blindo, eu já não dou mais acesso à minha mente, a seres intrusos, né? Que vão ficar tentando acessar minha mente. A identificação com a mente cria um filtro opaco de conceitos, rótulos, imagens, palavras, críticas e definições que bloqueiam qualquer relacionamento verdadeiro. Coloca-se entre si e o seu eu, entre si e o seu semelhante, entre si e a natureza, entre si e Deus. É esse filtro de pensamento que cria a ilusão da separação, a ilusão de que existe você e um outro totalmente separado. Então, você esquece do fato essencial de que, por baixo dos níveis de aparência física e das formas separadas, você é uno com tudo o que é. Quando digo que você se esquece, quero dizer que deixa de sentir essa unicidade como uma realidade evidente por si mesma. Poderá acreditar que talvez ela seja verdadeira, mas deixa de saber que ela é verdadeira. Uma crença poderá ser reconfortante, contudo, é unicamente através da sua própria experiência que ela se torna libertadora. Pensar tornou-se uma doença.
A doença ocorre quando as coisas perdem o equilíbrio. Por exemplo, não há nada de errado na divisão e multiplicação das células do corpo, mas quando esse processo se perpetua à margem da totalidade do organismo, as células proliferam e surge uma doença. Se for usada, então, não se trata tanto de você usar a mente erradamente. Geralmente não a usa de maneira nenhuma. É ela que a usa em si. É a doença. Você acredita que é a sua mente. É a ilusão. O instrumento tomou conta de si. Não estou totalmente de acordo consigo. É certo que a minha mente deambula. Eu não sei, tem umas palavras aqui nesse livro que eu acho que foi traduzida errado, porque eu não conheço a palavra. Deambula. Vamos procurar aqui e ver se a palavra existe. Deambula. Deambulação. Deambula de deambular. Vagueia, passeia. Existe. Deambula. Não conhecia. Não estou totalmente de acordo consigo. É certo que a mente deambula por vezes, como acontece com a maioria das pessoas, mas ainda assim posso decidir usar a minha mente para obter e realizar coisas, e faço constantemente. Só porque você consegue resolver um problema de palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica, não quer dizer que esteja a usar a sua mente. Da mesma maneira que os cães gostam de roer ossos, também a mente gosta de se dedicar a problemas. E aí vem os vícios emocionais, o quanto a nossa mente está acostumada a criar problema para nós resolver. É por essa razão que ela resolve problemas de palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Você não se interessa por nenhuma dessas coisas. Deixe-me fazer uma pergunta. Pode libertar-se da sua mente sempre que eu deseje? Já descobriu o botão que é desliga? Eu descobri, meditação. Como pode melhorar? Mas é possível. Meditação. Quer dizer, parar de pensar totalmente? Não, não posso. Salvo talvez por alguns breves instantes. Então a mente está a usá-lo a si, inconscientemente identificado com ela. Você nem sequer sabe que é escravo dela. É quase como se tivesse possuído sem o saber, e por isso julga que a entidade possessora é você próprio. O começo da libertação é a compreensão de que você não é a entidade possessora, o pensador. Saber isso permite-lhe-á observar a entidade. No entanto, no momento em que começar a observar o pensador, é ativado um nível mais elevado de consciência. Depois começará a compreender que existe um vasto reino de inteligência para além do pensamento. E essa inteligência vem de onde? Deus. O seu saber. Essa cultura que o indígena tanto valoriza, o grande espírito. Como é difícil para as pessoas entenderem, né? Porque as pessoas olham de fora a cultura indígena e eu vivo de dentro, porque a minha família feminina, a minha família ancestral do meu feminino é toda indígena. Então eu trago muito esse laço com a ancestralidade, com as medicinas, com o rapé, com a ayahuasca, essa conexão com a natureza. Eu sou uma defensora das naturezas aqui, né? Vocês já ouviram. E eu percebo que é tão difícil para as pessoas perceber que o índio, ele não quer cultivar os rituais, as danças, os cantos. Ele quer cultivar nas pessoas a consciência. A consciência de você se lembrar quem você é, de botar o pé na terra, de abraçar uma árvore, de nadar no rio. A consciência de você lembrar que você é natureza. A música, os rituais, o chacoalhado, do chocalho, isso daí vem tudo da intuição. Eles estão ali no movimento. Não é uma coisa assim, rotulada, não, tem que dar 2 passinhos para cá, 2 passinhos para lá, igual uma valsa. Não, quando você tá na força ali, você só tá aqui, ó. Quanto mais energia alta tá vibrando, mais, ó, você tá aqui, ó, no fluxo, no movimento, no soltar o controle. É isso que o indígena quer preservar, mas as pessoas não compreendem. É você viver a partir do teu saber e não a partir da tua mente. Eu estudei, eu fiz aquele curso, eu me formei. E o teu saber?
O teu saber que só você sabe. Você valida ele? Você valoriza o seu saber? Ah, eu sei de uma coisa ali, mas eu nem sei como é que eu sei, mas eu sei. Você valida esse saber? Eu nem sei como eu sei, mas eu sei. Eu sei fazer isso aqui. Eu não sei como eu aprendi, mas eu sei fazer. Você valida o seu saber? Liberte-se da sua mente. Liberte-se da sua mente. O que aconteceu aqui? Voltou? Voltou. Vou dar continuidade aqui. Ou será que vai ficar muito longo? Já deu 1 hora. Eu vou encerrar por aqui, senão vai ficar muito cansativo. Amanhã a gente continua do Liberte-se a sua mente. Página 20. Beijo.